E agora que a gente falou então do Made for Graph e tal, você chegou até aqui para a parte de TR-069 e antes da gente ir diretamente para a ferramenta, é importante a gente conhecer o protocolo, o que ele entrega, o que ele não entrega, quais são as limitações e o porquê que eu devo fazer determinadas alterações na minha rede para que ele funcione de uma forma mais bacana aí. Bom, o Broadband Forum foi o responsável por definir aí a documentação que fala do CWMP, que é o CPE One Management Protocol, ou CWMP. O nome do manual desse protocolo é Technical Reporting 069, né? É como diz o outro, o manual mesmo do protocolo CWMP. E ele que vai definir todas as regras, o que pode, o que não pode, né? Quais são as RFCs que foram utilizadas ali, né? E se a gente clicar ali em PDF, ele joga a gente ali para esse cara maravilhoso aqui. A última versão foi a de 2020, né? E aqui ele já vai falar algumas coisas e tal, né? Como que funciona, tipo de adoção e tudo. É interessante a gente sempre lembrar aqui, por que eu estou mostrando isso aqui? Hoje a Made for It, ela trabalha exatamente em cima do que o Broadband Forum define como TR-069, tá? Não há alterações externas na busca para passar por cima do que o próprio criador do protocolo definiu, certo? Então, assim, se em algum momento tiver algum problema com alguma CPE de algum vendor, né, será apresentado com base o que define o protocolo, né? O que o próprio criador do protocolo ou a escrita dos RFCs definiram, né? Será usado como base essas informações. Bom, dito isso, a gente vem, tá? Para o wiki da Made que fala sobre a parte de onboarding mesmo, a parte de trabalho mesmo com a CPE dentro da sua rede. Cenários suportados pelo TR. Quais que são os pré-requisitos para a implantação da ferramenta, né, do protocolo? Não possuir NAT, né, o TR-069 é extremamente sensível no que se diz respeito a NAT, então qualquer comunicação nateada que exista na rede vai matar a conexão CWMP. Por quê? Vamos comigo aqui imaginar o seguinte. Essa topologia simples, né, ela define que existe um CGNAT no meio, existe uma CPE recebendo IP de NAT e existe o ACS tentando se comunicar com a CPE. Quando a CPE comunica com o ACS, ela vai mandar um alô e ele chega. Só que na hora que o ACS tenta voltar, o CGNAT ele vai fazer o quê? Ele vai fazer nateamento e vai mandar um outro IP para a CPE. Né? Ele vai falar, opa, CPE, o seu IP agora é outro. Né? Porque o NAT aconteceu. E aí é que está o problema. Né? O ACS ele não consegue se comunicar com quaisquer tipos de rede que tenham feito aí a troca do IP, né? Ou a troca da porta ali na ponta. Mas enfim, de forma bem resumida, não ter NAT na rede é o básico para que a comunicação CWMP aconteça. Marcos, qual que é o principal problema? Porque até agora você falou que o requisito é esse, mas por que isso impacta para mim? Por que eu deveria me preocupar? Porque assim, você colocou lá suas 1000 CPEs ali no ACS, né? Só que no momento que eu tentar voltar com uma troca, por exemplo, eu troco o Wi-Fi dessa CPE, ele não vai conseguir alcançar a CPE, porque tem uma caixa no meio fazendo aí o NAT dos IPs. Então sempre fazer uma regra aí dentro da tua rede para que toda comunicação que vai em direção ao TR-069 ou vice-versa, no caso da CPE, não passe pelo CGNAT e aconteça de forma direta. Ou seja, se ela sai como 164, ela chega como 164, e se ela sai daqui em destino ao 164, ela venha ao 164 sem fazer o NAT aqui. Tipos de adoção. Como que eu posso colocar minhas CPEs dentro do ACS? Eu posso configurar manualmente, e esse configurar manualmente, eu já vou englobar aqui a questão do script, né? Tem uma galera que gosta de colocar script na rede para adicionar aí 10.000 CPEs numa tarde e tal, só que qual que é o principal problema?
Se 1000 dessas 10.000 resetar, eu vou ter que ir na casa do cliente do mesmo jeito. E isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque você não resolveu o problema. O problema de os reset, né? Enfim, você contornou o problema. Então, para esse caso de CPEs que precisam de preset, né, ou de CPEs roteadores domésticos ali, eu recomendo o preset. Deixa essa questão de script de lado. Por quê? Justamente porque no momento que resetar você vai ter que ir lá do mesmo jeito. E aquele script que foi criado talvez não vá resolver, né? Talvez não vai te ajudar aí. Portanto, essa parte manual é a que eu menos recomendo, tá? Seja por script, seja uma a uma. Mas aqui ele também, já, se você quiser fazer um teste de bancada, ele já te ajuda a entender. Vamos entender o que cada campo faz. CWP/TR069, ele precisa ficar ativo. O URL do ACS, que daí geralmente é http o IP ou o nome do seu Made for Graph que você adquiriu, 2.7547, né? Aqui na documentação, 7547 é a porta padrão do CWMP. Usuário, admin, ele vai ser trocado depois na ferramenta, tá? E como a própria ferramenta já tem um firewall que limita a comunicação apenas à sua rede, isso daí não é um problema, tá bom? Informe da CPE, tá? Ele vai seguir a seguinte situação. Imagina comigo que a CPE ela precisa de, a cada X tempo, falar pro Made for Graph que tá tudo bem com ela, que aquela comunicação ainda existe, né? É tipo, você tem um seu amigo lá e aí todo dia você manda um bom dia para ele. Ou, bom dia. E ele, bom dia. E finalizou, né? É basicamente isso. A CPE ela sempre vai estar mandando um alô para o ACS e o ACS responde esse alô. Não é um ping, tá? Não é um ping, um ICMP, é uma comunicação diferente, baseado em eventos aí, e que com base nisso eu sei se a CPE está online e ativa via rede do TR069 ou não, tá bom? O tempo de informe, tá? E aí vai variar conforme a rede vai crescendo, por exemplo, mais para frente vocês vão ver eu comentando, mas enfim, que tem clientes aí que usam esse informe com 24 horas, porque não tem necessidade da CPE ficar informando para mim a cada 5 minutos que ela está online. Eu posso colocar um tempo maior, de 1, 10, 15, 20, 24 horas. Por quê? Porque o Graph ele já tem uma funcionalidade que me permite, caso eu queira comunicar com a CPE naquele exato momento, tem um botãozinho que fala atualizar informações, né? Tem um botãozinho. Na parte da tela de CPE, do treinamento, vocês vão ver esse botãozinho. E aí vocês vão entender. Então, assim, não há necessidade de colocar um tempo de informe muito curto, porque senão você só vai sobrecarregar o teu servidor e para uma coisa que você poderia deixar um espaço de tempo maior sem dor de cabeça, tá bom? Usuário de requisição, você pode colocar admin também, que vai ser trocado na ferramenta, tá? E aqui a gente entra, né? Aqui é uma explicação, tá? Do que está acontecendo, ó. Olha lá, uma explicação do que a gente fez aqui em cima. Aqui a gente vem para a parte de OLT, tem alguns exemplos aqui do que a gente pode entregar via OLT e já os comandos, tá? Mas aí eu sempre recomendo, caso tenha dúvida, falar com o fabricante para ver se realmente suporta, se aquela versão de OLT está em conformidade, enfim. É interessante sempre manter comunicação com o vendor. Mas o vendor reclamou. Poxa, ele deu uma rateada aqui. Aí vem aquela pergunta, será que esse vendor é realmente o vendor que eu preciso na minha rede? Tá? E aí quem é meu cliente sabe que eu sempre recomendo aí os melhores vendors para esse tipo de situação, né? Com a experiência da gente do dia a dia, a gente sempre conhece aí as melhores CPEs, enfim, as melhores dicas em relação a TR069. Marcos, por que você fala isso? Porque assim, eu entendo que a partir do momento que você compra uma ferramenta dessa e que você quer colocar um protocolo desse na sua rede, você não quer ter mais dor de cabeça com reset, com ter que abrir OS para ir em casa de cliente reconfigurar o Wi-Fi, com atualização de firmware, ter que fazer uma por uma. Você quer uma rede que ela se autogerencie, autoconfigure. Então, você também tem que pensar que o seu vendor, ele vai entregar isso para você, tá bom? O TR069 é apenas uma parte de todo o sistema, tá?
Aqui mais algumas configurações, tal, de como fazer, né, alguns exemplos. E o preset. O preset não há muito do que ser dito, porque ele precisa exclusivamente ser feito pelo fabricante, não por terceiros. Por quê? Porque uma firmware customizada por terceiros pode gerar dor de cabeça, tá? Eu não recomendo. Minha recomendação é faça a customização das suas firmwares, dos seus presets, juntamente com o fabricante, para não ter dor de cabeça lá na frente. Legal? Pessoal, novamente, muito obrigado. Se esse treinamento foi útil para você, se tudo que a gente comentou aqui, né, desde as próximas aulas que vocês vão ver até essa daqui inicial mesmo, sobre o IC, enfim, algumas ideias de TR-069, foi importante, compartilhe com o coleguinha, tá bom? E a gente se vê aí em alguma call, eu espero. Legal? Um abraço, pessoal, e até a próxima.